Desde os primórdios da humanidade, o conceito de um destino pós-morte tem fascinado, assombrado e guiado civilizações. Mas o que é o inferno? Para alguns, é um lugar de punição eterna. Para outros, é uma metáfora. Um aviso. Um destino esquecido. Mas como essa ideia surgiu? E o que ela realmente significa? Vamos ver o que a humanidade tem discutido e entendido sobre este assunto ao longo da história. E como a noção de inferno moldou culturas, crenças e até mesmo sociedades inteiras. O Vale de Enom. O inferno aqui na Terra. Alguns teólogos modernos compreendem que o inferno nunca existiu como um lugar de castigo espiritual, mas ele se trata tão somente da sepultura onde o corpo é colocado para ser destruído. Nos tempos antigos, havia um lugar conhecido como Geena, ou Vale de Enom. Segundo relatos históricos, este era um local onde se queimavam resíduos e até mesmo sacrifícios humanos nas eras pagãs. Para os judeus, ele se tornou um símbolo da destruição final, uma metáfora para a rejeição divina. Hoje, esse lugar não passa de uma paisagem árida, mas, há milhares de anos, era um local marcado pela morte e pelo fogo. Algumas fontes sugerem que esse vale foi palco de rituais sombrios, onde crianças eram sacrificadas ao deus Moloque. Mais tarde, os judeus transformaram-no em um aterro sanitário, onde o fogo ardia constantemente para consumir os resíduos da cidade. Com o passar do tempo, o Geena tornou-se sinônimo de castigo divino, não um inferno eterno, mas um lugar de punição e purificação. Uma chama que queimava, mas não para sempre. Embora muitas pessoas pensem que essa visão que defendemos é enganosa e surgiu recentemente, a verdade é que no judaísmo antigo a ideia do inferno como um local de sofrimento eterno não era comum. O Geena era um lugar de purificação ou de castigo temporário. Acreditamos nessa visão porque ela é a que mais faz sentido ao analisarmos os textos e contextos históricos. Seria o inferno um conceito meramente terreno, um lugar de castigo da matéria e não da alma? Vamos ouvir os outros pontos de vista. O fogo que se apaga, a perspectiva aniquilacionista. E se o castigo fosse de fato para a alma, mas não fosse eterno? Para os aniquilacionistas, a ideia de um inferno que não acaba, contradiz o conceito da justiça divina. Vamos ouvir atentamente ao argumento de um defensor da visão que o inferno é um castigo temporário e não eterno. Muitas passagens bíblicas falam da destruição dos ímpios, e não de seu sofrimento por toda a eternidade. Como por exemplo, Mateus 10, 28, onde Jesus diz: "Temei antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno." Deus é perfeitamente justo, então por qual motivo ele permitiria que uma alma sofresse para sempre? O inferno não é um local de tortura eterna, mas sim o destino final daqueles que rejeitam a salvação. É a morte definitiva daqueles que foram condenados. A palavra destruição é fundamental para esse entendimento. A alma do justo viverá pela eternidade, enquanto a alma do ímpio será completamente consumida. O inferno, portanto, não é um tormento eterno, e sim uma consequência final da separação de Deus. O fogo que nunca se apaga. Mas para a grande maioria da cristandade, o inferno não é apenas um castigo, mas uma condição de tormento eterno. Um lugar de fogo que nunca se apaga, onde os pecadores enfrentam as consequências de suas escolhas para todo sempre. Esta é, predominantemente, a visão defendida pelo cristianismo ao longo dos séculos. Essa visão foi reforçada durante a Idade Média, quando o inferno se tornou uma ferramenta de controle moral e religioso. Vamos ouvir o argumento de um defensor da ideia de que o inferno é eterno. Desde o início do cristianismo, o entendimento do tormento eterno tem sido defendido e difundido, pois é o que mais encontra respaldo nos textos bíblicos. Veja o que o texto bíblico diz em Apocalipse 14, 11. "E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo o sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, dia e noite." O conceito do inferno eterno está profundamente ligado à ideia de justiça divina.
Como Deus é perfeito e justo, então o mal precisa de uma punição proporcional. Um crime cometido contra um ser infinito merece uma punição infinita. Se aceitamos o ensinamento bíblico de que o pecado separa o homem de Deus, então essa separação precisa ser absoluta e eterna, e não uma separação que dura por um período e de repente acaba. O próprio Jesus descreveu o inferno como um lugar que arde continuamente. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Marcos 9, 43. Os registros no livro do Apocalipse também deixam claro que o inferno não é um lugar passageiro. Observe como ele é descrito em Apocalipse 20, 10. O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. O inferno eterno não é apenas uma punição, mas uma necessidade moral. Se assassinos, tiranos e opressores simplesmente deixassem de existir, onde estaria a verdadeira justiça? O sofrimento eterno é o preço da rejeição absoluta da graça de Deus. Os textos bíblicos são claros quanto à realidade do castigo eterno. Embora Jesus tenha ensinado muito por meio de parábolas, os textos nos quais ele fala sobre o inferno não deixam espaço para considerá-los uma parábola ou uma interpretação figurada. Quando Jesus fala sobre o fogo que nunca se apaga, em Marcos 9, 43, ele está descrevendo uma realidade futura. Em Mateus 25, 46, ele também diz claramente: "E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna." Está claro que tanto o gozo na presença de Deus, quanto o tormento separado dele, são eternos. Se o inferno fosse apenas temporário, por que as Escrituras o comparariam à vida eterna? O castigo eterno é uma consequência para aqueles que rejeitam a graça de Deus. Quanto a você, qual a sua opinião? O inferno é um lugar real e eterno, um destino temporário, ou uma realidade meramente material? Seja qual for a maneira que você interpreta o inferno, a questão principal é: qual será o seu destino final?